Se você está esperando o momento certo para você iniciar algo, eu preciso te contar uma coisa. Esse momento perfeito, ele não existe. A grande maioria das pessoas, eu diria que mais de 80%, vem adiando decisões importantes ao longo da vida, esperando estar mais preparado, ter mais conhecimento, ter mais condições financeiras, e com isso o tempo vai passando, passando, e elas nunca tiram ali do papel os seus sonhos, os seus objetivos. E na grande maioria das vezes, elas se arrependem de não ter começado antes. Então, se você é essa pessoa que precisa criar coragem para colocar em prática algum sonho, algum objetivo, fica aqui comigo neste vídeo. Aproveita para se inscrever no canal também, se você quer começar a investir, ou então se você já investe para acompanhar a minha carteira, que eu estou criando ela do absolutamente zero. Inclusive, algumas pessoas deixam de investir porque acham que precisa entender tudo sobre os investimentos, mas não. Quem aprende mesmo é quem começa pequeno, até mesmo porque se você erra pequeno, as consequências, né, de quem erra pequeno é muito menor do que uma pessoa que já erra em um nível mais elevado. E a clareza, ela vem depois da ação. Então, primeiramente, você precisa tomar a iniciativa, não esperar estar tudo 100% perfeito e depois você vai ajustando conforme for necessário. E tudo dá muito medo, tudo do novo dá muito medo, seja para começar a investir, para empreender, mudar de rota quando for necessário, se dá um frio na barriga, mas depois que você começa, a sensação é maravilhosa. Da mesma forma, a gente sabe que para a gente ter um corpo saudável, um corpo bonito, você precisa fazer atividade física. E não basta somente você ir até a academia fazer a matrícula, você fazer a sua inscrição. Você precisa ter constância e disciplina para você ir todos os dias. Da mesma forma, os investimentos. Se você quer ficar rico, não basta você investir ali somente um mês, mas você precisa manter a constância de todos os meses você investir um pouquinho conforme a sua realidade. Isso o tempo vai trabalhando para você e chegar uma hora que os dividendos vão te ajudar ali com os seus rendimentos, com os seus investimentos. E o tempo ele vai te ajudar nisso, mas você precisa começar o quanto antes. E falo para você que a maioria das decisões que eu tomei na minha vida, eu não estava preparada. Simplesmente elas aconteceram e foram as melhores decisões. A primeira decisão foi deixar o meu estado de origem e vir para um outro estado. Então, tudo muito novo, nem sabia andar sozinha aqui em São Paulo. Depois, consequentemente, comecei a faculdade, depois fiz a especialização em estética e depois comecei a empreender com a marca de cosméticos. Então, a gente precisa ali iniciar, a gente precisa tomar a iniciativa. Muitas vezes a gente fica reclamando porque o tempo vai passando, passando e nada muda. Mas quem precisa mudar é você criar coragem, você mudar os seus hábitos, você ter mais atitude. Inclusive eu vejo que as pessoas de maior sucesso são pessoas mais corajosas, pessoas que se arriscam mais. A gente acha que o sucesso ele é linear, mas não, ele tem altos e baixos. Muitas pessoas antes de alcançar o sucesso, elas já fracassaram muitas vezes, só que elas usam isso como aprendizado e não para desistir. Até mesmo porque quando você tem propósito, desistir não é uma opção. E eu já sabia onde eu estava, eu já tinha conhecimento ali de onde eu estava, trabalhando todos os dias, finais de semana e tudo mais, só que eu falei, como eu estou vendo que a maioria das pessoas que têm sucesso são pessoas que empreendem, que arriscam mais, eu falei, eu vou me arriscar um pouco também. Então eu fui com medo mesmo, não estava preparada e não sabia de praticamente nada como fazer, eu simplesmente fui lá e fiz. Talvez os resultados são mais demorados, a gente fica um pouco ansiosa, então a gastrite às vezes aparece um pouquinho aqui, mas eu sei que eu estou trilhando um caminho novo, mas se der certo, pode mudar a minha vida e de muitas pessoas. E se não der certo, eu tentei. Eu fui lá e tentei. Eu acho que o maior erro não é você começar sem você saber. Eu acho que o maior erro é você nunca começar, porque você nunca vai saber como teria sido se você tivesse começado. Então, muitas vezes a gente deixa de colocar esses sonhos em prática porque a gente tem medo de fracassar, porque a gente tem medo do que as pessoas vão falar, porque a gente acha que não está perfeito, 100% perfeito, a gente fica sempre colocando uma desculpinha naquilo para a gente não colocar em prática. Mas a gente precisa ir lá e colocar, ser mais corajosa. Uma outra questão que eu venho adiando já há algum tempo também, porque
esperava que tivesse tudo perfeito é o fato de ser mãe. Então, eu não tive uma estrutura familiar, não tive uma base familiar. Eu falei, eu quero encerrar alguns ciclos, né? Eu quero ter mais uma certa estrutura, uma base para poder ter filhos. Só que a gente não vai estar 100% pronta para nenhuma decisão. E para nós mulheres, o tempo também, para tudo, na verdade, eu acho que o tempo é um fator assim muito importante. A gente tem uma certa, né, um certo período aí para poder a gente ser mãe. Então, é algo que eu já venho começando a pensar, porque não vou estar 100% preparada, não vou estar 100% pronta. E aí depois o tempo vai passando, passando, e quando chegar lá na frente e falar, nossa, por que que eu não tentei antes, né? Por que que eu não fiz isso antes? Porque o que vai acontecer é a gente arrepender das coisas que a gente deixou de fazer, e não de você ter feito. E um outro fato também aqui é vídeos, né? Os vídeos que eu tenho trazido aqui para o YouTube. E a minha mãe falava para poder eu gravar vídeo no YouTube, o meu marido também. Depois dele muito insistir, eu comecei a trazer conteúdo porque eu não sabia o que eu ia falar. Mas eu acho que todo mundo tem algo para ensinar para as outras pessoas, algo para compartilhar, suas experiências. E eu era uma pessoa que eu tinha vergonha da minha voz. Eu não gostava de gravar áudio, de mandar áudio, porque eu achava minha voz muito grossa. Depois que eu comecei a namorar meu marido de longe, de cidades diferentes, aí eu comecei a gravar áudio, só que eu não assisto. Os vídeos que eu gravo, eu não fico assistindo. E justamente por isso, às vezes a gente acha que precisa estar perfeito, porque a gente não sabe o suficiente, a gente não é bom o suficiente. Mas você é bom sim, basta você acreditar em você, basta você iniciar e não esperar estar tudo 100% perfeito. Então é isso. Me conta aí nos comentários qual é aquele seu sonho, aquele seu objetivo que você vem deixando aí no papel, naquela gavetinha lá esquecida e que você precisa começar o quanto antes. Tenho certeza que o maior arrependimento vai ser de você não ter começado, de você não ter iniciado. E o quanto antes, como eu falei, o tempo é muito importante para a nossa vida como um todo. O quanto antes você começar, melhor.